Ok, bom dia a todos. Eu vou ter que olhar, não sei para quem eu vou olhar, se é para cá, para os irmãos, ou para a câmera, né? Mas nos aguenta aí. Graças a Deus nós podemos retornar essa manhã, bem restrito, né? E os irmãos que estão em casa, a saudade ainda permanece, né? De estar junto com vocês. Tá, só me dê um retorno, vocês que estão em casa, se o som está chegando para vocês. Tá saindo o som aí do piano, da minha voz, tudo ok. Obrigado, Vanderlei. Um abraço aí, coloca o Lemuel para dormir, não, para assistir, tá? Um abraço, irmão. Então nós vamos começar cantando o hino 72 do Voz de Melodia. E aí, para os irmãos que estão em casa, a gente vai tentar as próximas vezes reproduzir para vocês. Somos novos aqui na tecnologia, né? Mas vamos tentar reproduzir. 72, creia em Deus. Deus criou os céus nos astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber lhe oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz para sabermos seu querer. Em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, sem certo caminhar e a tristeza lhe inundar. Quando a dúvida chega, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo Ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, sem certo caminhar e a tristeza lhe inundar. Quando a dúvida chega, creia em Deus. Amém. O Senhor seja louvado pelo cântico, né, e pelo tempo que nós iremos passar. Nós vamos fazer uma oração, já também pedindo que o Senhor nos direcione e nos aqueça também durante esse período. Vamos orar então. Santo Deus, nós louvamos, Pai, porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã. O Senhor, mais uma vez, nos permitiu estar juntos nesse lugar, adorando a Ti.
E nos deu também esse meio para que os irmãos que ainda não podem estar presentes acompanhar também. Pedimos a direção do Teu Espírito para que nos molde a imagem de Cristo e tudo que fizermos traga glória e louvor ao Teu nome. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma leitura, um texto aqui de Romanos, que é também um hino, né? É Romanos capítulo 11, os versos de 33 a 36. Você pode abrir e acompanhar. Romanos 11, 33 a 36. Pode ficar sentado mesmo. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, com isso em mente, né, vamos fazer pensando que nem a nossa vida é nossa, é do Senhor. Então, tudo que realizarmos seja focalizado, né, para a glória de Deus. Vamos cantar agora o 69, Deus de minha alma. Se você está em casa aí, dá uma digitada no Google, se quiser acompanhar. Na próxima reunião a gente tenta disponibilizar a letra para os irmãos, tá? Deus de minha alma, 69. Na casa? Os irmãos em casa estão conseguindo ouvir o piano e a congregação cantando? É a pergunta da Sandra. Okay. Pode. Porque não dá para editar. Vamos lá. Estão ouvindo, tá? Desculpa, Sandra. Desculpa aí também. 69. Deus de minha alma, se minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão do dia brilhar, tua presença me venha guiar. Se meu escudo e espada lutar, se meu deleite, se glória sem par, sem proteção, amparo e poder, e das alturas eleve o meu ser, Rei soberano, chegando ao final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser, em meu coração. Seja o teu brilho de tudo a visão.
Amém. O próximo é o 65. 65. Tão perto está o Senhor. Tão perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele crerei, eu vou no Senhor me apoiar. Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, vem logo socorro vou ter. Amém, irmãos. Estão ótimos. Obrigado, Sandra. Obrigado também por suas vozes. Imagine sem máscara como vai ser isso. Muito obrigado, viu? Vou convidá-los, então, a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler dos versos de 13 a 16 e vamos meditar nesta passagem durante esta manhã. Bom, Tiago, capítulo 5, os versos de 13 a 16. Então, diz assim a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 5, verso 13. Alguém entre vós está aflito? Ore, ou faça oração. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nós pedimos a orientação do Senhor diante da tua palavra, que ela atinja as nossas vidas e nos transforme. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de fazer parte dessa grande família, a família de Deus, em que o Senhor nos conduza em tudo que iremos fazer ainda hoje. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nessa carta, então, já é a parte final de Tiago, ele nos chama a pensar em algumas recomendações importantes, né? E a maior delas, eu diria, aqui, nesse texto que nós lemos, é a oração. Pelo menos nessa parte final, ele vai fazer uma repetição, uma não, 7 repetições a respeito da oração, no capítulo 5, como um todo. Então, o que nós somos levados a considerar é que nós sempre precisamos melhorar na vida de oração, sempre precisamos depender da vida de oração. Nunca na igreja do Senhor vai ter mestres, doutores em oração. Se tiver, ele vai continuar orando. Então, é aquilo que nós dependemos.
sempre da oração. Eu comprei um tempo atrás, já uns 3 anos, uma parafusadeira com um kit, né? E praticamente eu uso 2 ou 3 deles, que é o que eu mais preciso, que são os parafusos que tem em casa. Então, um deles não pode faltar, que é aquela da chave Phillips, né? Aquela entradinha. Então, ele é o meu principal. Se eu perder, eu vou ter que voltar para a mão, né? A oração é uma das coisas, né? Uma dessas ferramentas principais que o crente ele tem para a sobrevivência da vida cristã. Se não é a oração, nós vamos nos tornar céticos, né? Nós vamos buscar uma vida indiferente e ela não tem sentido, né? Então, para nós, o dever de orar é constante. Então, se tem algo que precisamos lembrar, é que devemos orar sempre. Tá? Então, o Tiago ele começa fazendo algumas perguntas, e perguntas práticas com respeito à vida, né? Com respeito a sofrimento, perguntas relacionadas à aflição, né? Alguém estando alegre, alguém sofrendo, e todas as dicas que ele dá está relacionada à oração. Não muito diferente daquilo que o Senhor Jesus, o próprio irmão, né, de Tiago, escreveu em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre. Tiago recomenda isso também a nós. E lembra sempre, né, que é um privilégio grandioso a oração. Mesmo como nós a denominamos como disciplina espiritual, essa disciplina é prazerosa, é para o nosso bem. Tá? Então, esse Deus gracioso nos dá a oração. E aqui nós podemos ver pelo menos 3 pedidos que ele faz em torno da oração e nos dá os motivos, né, para a prática da oração nesses pedidos. O primeiro deles é a oração pelos aflitos, né? Então, nós devemos orar sempre, e se tivéssemos que responder por quem, né, Tiago nos leva a pensar naqueles que estão em aflição, né? Homens e mulheres em sofrimentos. Se eu pudesse perguntar para vocês e quem está em casa, quem está passando por algum tipo de sofrimento, talvez você responderia para Tiago, né? Eu estou. Então, essa aflição, né, ou preocupação, dificuldade, inquietação, é o que nós enfrentamos praticamente todos os dias. Mas há momentos na vida que elas vêm com mais peso. Elas aparecem com muita força. E nós lembramos sempre que o sofrimento ele não está à parte, né, da vida do crente. Deus não nos salva e não nos coloca numa vida sem sofrimentos. Tá? Então, há sofrimentos ainda nesse corpo mortal, nesse corpo ainda manchado pelo pecado, que iremos padecer. E mesmo que vamos padecer, lembra sempre que para o cristão tem um propósito. Todo sofrimento vai lhe levar a fortalecer, a se chegar mais perto do Senhor, a ser conformado à imagem de Cristo. Vai cooperar para o bem dos crentes. E esse bem é ser conformado à imagem do Senhor. Então, o que nós fazemos quando estamos no meio das tribulações, no meio das aflições? Fazemos tantas coisas. Se pudéssemos enumerar, talvez começaríamos com as coisas negativas, né? Tem tempo para murmurar, podemos reclamar pela situação que estamos passando, jogar a culpa em alguém, gritar, brigar, chorar.
mas nenhuma dessas vai resolver. Mesmo que você vai desabafar com alguém, essas atitudes, elas não nos ajudarão. Porém, o que Tiago nos dá como resposta é a oração. Note no verso 13, quando ele faz a pergunta, automaticamente ele dá, de uma forma clara, essa resposta. Se estiver alguém entre vocês aflito, ore. Bom. Em tudo seja conhecidas, né, diante de Deus, as vossas orações, né, as vossas petições, com súplica e ações de graças. É o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:6. Né? Então, isso é o melhor remédio para lidar com as aflições, é o remédio para curar a nossa alma do desespero, é a oração que vai nos auxiliar. E se Deus quiser, ele vai remover todo vazio, Deus vai lidar com os nossos sofrimentos. Na oração, nós lembramos que não é a nossa voz apenas que vai dar poder, é Deus. Nós oramos para aquele que tem o poder de mover montanhas, né? Aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Nós vamos até ele porque nós necessitamos da comunhão. Nós necessitamos da sua ajuda, da sua graça. Nós estamos, vamos dizer, como pedintes diante do Senhor. E sempre pensa que nem sempre os nossos pedidos serão respondidos da nossa própria maneira, ou como queremos. Deus ele vai responder aos seus filhos. E a sua resposta é a melhor. Mesmo que talvez nós não entendamos, né? Porque daquilo ele sabe. Então, a certeza quando nós oramos é que Deus dá respostas. E até diante do sofrimento, nós lembramos dessas respostas. Os irmãos lembram do texto lá de 2 Coríntios 12, de 7 a 10, onde Paulo ele faz 3 pedidos a Deus para que fosse removido aquele espinho da sua carne. Então, não sabemos exatamente o que foi aquele espinho, né? Um grande debate, né? Se era um homem que estava perseguindo Paulo, se era uma doença física que ele tinha, ou se fosse o próprio Satanás esbofeteando mesmo ele. Porém, Deus, ele dá aquela resposta que parece que para nós não tem sentido, mas é o que nós precisamos. Por 3 vezes Paulo ora e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Paulo, a solução para o problema é a minha graça. Então, dessa forma é que nós também enxergamos, que mesmo que talvez as nossas doenças, né, as irmãs que estão em casa aí se recuperando da saúde, a graça do Senhor, né, a presença constante do Senhor em nós é importante para testemunharmos, para viver ainda o tempo que Ele nos dá, e assim regozijar na fraqueza, como o próprio Paulo também regozijava. Então, a presença, né, a graça do Senhor, ela é necessária para transformar a fraqueza em força. E era aquilo que Paulo necessitava. E nós também necessitamos disso. Note a segunda pergunta que o Tiago faz. Alguém está contente? Ou entre vós está alguém alegre? No verso 13. A resposta dele é: cante louvores. É o que acabamos de fazer. O interessante, o que eu gostaria de levar vocês a pensar aqui, é que ele conecta a oração com o cântico.
o cantar louvores, que seria uma espécie de equilíbrio da vida cristã. Se a gente respondesse, né, você está alegre, então você vai cantar. Seria o chover no molhado, é a coisa óbvia. Alguém que está feliz, ele vai pular de felicidade, ele vai cantar. É chover no molhado, literalmente, né? Algo óbvio. Mas o que Tiago, né? Agora, nos leva a pensar aqui é que mesmo diante de aflições, mesmo diante das dificuldades que temos, é possível louvar a Deus. É possível cantar. Não, pastor, não tem como. Diante da tragédia, alguém estufar o peito e louvar a Deus. É essa conexão exatamente que ele faz do equilíbrio. De pensar que a nossa vida não vai ser uma vida apenas de sofrimento. Uma vida apenas de perseguições, né? Perseguições constantes. Mas vai haver um momento em que nós vamos cantar, nós vamos louvar o nome do Senhor. E justamente, né, no sofrimento, nas aflições, é aquele teste que nós temos da parte do Senhor para mostrar a nossa espiritualidade. Se somos rasos, se vamos embora, se vamos reclamar, se vamos culpar Deus ou culpar os outros. E aqui nós somos, então, exortados que os crentes, somente os crentes, têm essa possibilidade, né, de cantar diante dos sofrimentos. E a razão disso é justamente porque aquele que controla todas as coisas, ele nos dá paz de espírito. Ele nos dá o Consolador, que nos auxilia a louvá-lo. Então, nos momentos de desânimos, não pare de cantar. A nossa tendência é não orar, não cantar, é se afastar o máximo da palavra, né, da igreja local, mas o que somos chamados a fazer aqui é viver esse equilíbrio, que mesmo diante das angústias da vida, das preocupações, dos sofrimentos, é possível louvar o nome do Senhor. Na Bíblia tem um versículo que diz: Deus me fez e me inspira canções durante a noite. Você sabe onde está essa passagem? Dispara para o ar. Só dá um chute. É no livro poético, né? Jó 35:10. Essa foi a afirmação de Jó, e depois de todo aquele sofrimento, né? Ele perde família, filhos, a mulher, perde para aquele blasfêmio contra Deus, perde saúde, perde riqueza, perde até os próprios colegas. E justamente no meio do sofrimento, e mesmo diante do sofrimento, ele faz essa afirmação, né, quanto a buscar o nome do Senhor, ou cantar, né, em nome do nosso Deus. É um desafio para nós. Porque esse desafio só aliás, essa ação, ela só é possível pela presença de Deus. E aí até nas madrugadas, Jó, ele diz que isso é possível. Um outro exemplo no Novo Testamento, e eu vou chamar agora vocês para irem comigo, está em Atos 16:25. É aquela passagem de Paulo e Silas. Eles chegam em Filipe, pregam, pessoas são convertidas, eles são açoitados e levados presos, né, de forma injusta.
Atos 16, e eu quero ler só apenas o verso 25 com vocês. Tá? Então, o contexto é basicamente esse. Eles chegam em Filipos, prega, tem a conversão de Lídia, a sua casa é batizada, eles, então, levam uma bela surra, são levados presos, e no verso 25, é dito sobre eles assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e murmuravam. Porque estamos aqui? Não. Oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Eu imagino, né, o impacto daqueles presos. Quem são esses daí, né? Esses caras apanharam hoje, o que eles estão fazendo, o que eles têm, né? O que nós precisamos para ter essa paz de espírito. Eu fico boquiaberto, né, ao ler essa passagem, e a descrição aqui é o que nos leva de volta para esse equilíbrio. A oração e o louvor. São elementos importantes na nossa liturgia, né, no nosso culto coletivo, no nosso culto devocional também, eles são importantes, mas aqui nós somos chamados a essa prática também, mesmo que diante de uma perseguição, diante de sofrimento, é possível louvar a Deus. Então, se você está passando por dificuldades, ore. Se está alegre, ore. Tá? O cristão é alguém alegre. Se ele não é alegre, está com defeito de fábrica. Tá? O espírito é alegre. Deus é alegre. O fruto do espírito é alegria. E isso nós também fazemos, né? Executamos em momentos de sofrimentos também. No texto ainda de Tiago, nós temos o segundo pedido aqui, que nos leva a sermos exortados, né, quanto à nossa vida, que é de orar pelos enfermos. O verso 14, ele diz assim: alguns de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Então, quando se trata também daqueles que estão doentes, né, já é mais uma situação específica, né, pessoas que estão tendo dificuldades com relação à saúde, nós também tiramos boas lições, né, através das exortações de Tiago. Então, nós geralmente pedimos a cura, que o Senhor cure os nossos irmãos. E muitas vezes, algumas vezes, nem sempre vai ser esse o pedido exato a ser respondido, né, como Deus responde. Então, a cura para um crente pode ser a morte. Pense nessa possibilidade. Então, ser liberto desse mundo, desse corpo, para um cristão, é ser transformado. Então, diante de Deus, nós não teremos doença alguma. O problema é muitas vezes que só focamos aqui, é que queremos a cura física. Então, pensa que, mesmo que Deus ele faz essa ação de curar a pessoa especificamente, nós atribuímos a glória para ele. Mesmo ele usando os meios, né, de graça, como os médicos, todos os tipos de drogas, nós entendemos que vem do Senhor.
por dar inteligência a esses homens, e nós atribuímos a ele também a glória, né, por todas as coisas. Então, a restauração física, nós dizemos que é uma ação de Deus, e a restauração espiritual, no aspecto em que nós seremos glorificados, teremos um corpo perfeito, nós atribuímos também ao Senhor. Então, a nossa oração, ela vai se adequar ao Pai Nosso, né, a oração do Senhor, que a vontade de Deus seja feita, tanto para curar os enfermos, né, quanto para chamar, se é o tempo de Deus. Mas Tiago, ele especifica aqui que aqueles que estão doentes, eles devem chamar os presbíteros da igreja. Então, a instrução dele é que você chame os pastores, né, ou o pastor, no caso, nós aqui da igreja local. Então, o pastor não é alguém onisciente, né, ele não sabe quando todo mundo está tendo problemas de dificuldades, ele não tem uma bola de cristal, porque bola de cristal não existe, tá? Mas, no momento de dificuldade física, fale, chame, peça ajuda. A ideia aqui não é ter o pastor como um curandeiro, é você cair para um lado místico, de que se ele for na sua casa, onde ele apenas orar por você, você vai ser curado. Não. A ideia é mais uma supervisão que ele vai fazer nessa questão tanto espiritual, né, que é a mais importante, e auxiliar você a lidar também com a questão física, né? Então, ele é chamado para lhe apoiar, né? E aí esse apoio se dá pela oração, né? Os presbíteros orem por ele, né, por aquele que está doente, e também no aspecto físico, né, quando ele passa o óleo ungindo em nome do Senhor. Eu nunca ungi nenhum de vocês, quando vocês estiveram doentes, e eu fui visitá-los. Mas por que o senhor não está fazendo essa ação, pastor? Eu entendo aqui que essa prática de ungir óleo era particular daqueles dias. Então, não era algo voltado à cura de uma forma específica, porque não tem mandamentos, né, e exemplos e ordens repetidas a respeito disso no Novo Testamento. Na Bíblia tem alguns tipos de unções, né? Pelo menos 3 eu consegui pesquisar: ungir com óleo, ungir com azeite, né, e com unguento. No sentido do azeite, era mais algo específico, né? Então, no Antigo Testamento, no templo, né, no tabernáculo, alguns elementos eram passados esse azeite, e esse azeite também ele tinha um ingrediente específico, né? Então, o povo, no geral, não tinha lá o Google, né, e falar, eu quero o mesmo azeite de Deus, né? Não tinha como fabricá-lo, era algo específico que os sacerdotes tinham, né, e revelado da parte do Senhor para aquele trabalho. Então, o objetivo ali era tanto a consagração dos objetos de culto, né, que eles tinham na época, e também das pessoas, caso tocasse naquele objeto, né, no caso, aqueles que trabalhavam ali. Também a unção, a segunda unção, né, de óleo, aliás, a unção de azeite, tá? A unção de óleo é a primeira, que eu relacionei para vocês. O de azeite seria mais um simbolismo para um trabalho específico que Deus chamava. Por exemplo, os reis, eles eram ungidos com azeite. 1 Samuel 9:16, 16, 1 e 2,
traz essa prática, né, que no momento em que alguém tinha o óleo, aliás, o azeite, né, derramado sobre si, era uma indicação, e o povo sabia que Deus estava chamando aquele homem para ser um rei em Israel. Então, tem essa outra prática, né, dessa unção, o que nós não fazemos hoje, também por não estarmos ligados à prática do Antigo Testamento, uma vez que Cristo já levou tudo. E a outra unção nós encontramos naquele caso de Maria, né, em João 12, 1 e 2, que unge os pés do Senhor. É uma unção de unguento, é uma unção que ela pega aquele perfume caro e derrama sobre os pés do Senhor, tendo aí um significado lógico, né, pela a morte que o Senhor iria fazer. Então, para Tiago aqui, essa ligação da unção possivelmente tinha um aspecto com o que a lei falava, né? Tanto no sentido cerimonial, em que um leproso ele era admitido na comunidade, né? Era feita uma purificação, tinha uma cura, e da mesma forma quando o presbítero, na época, ele fazia essa unção, carregava esses conceitos, né, de cura e purificação, né, no sentido de que possivelmente aquele azeite, aquele óleo que Tiago ele se refere, é algo medicinal, né? Era algo que os judeus usavam, principalmente no contexto onde havia muito espancamento, até mesmo a parábola que o Senhor diz sobre o bom samaritano, ele unge com óleo aquele homem que foi espancado. Então, possivelmente carrega essa ideia, né, no sentido de que enquanto eles davam remédio, eles oravam com fé. Eles oravam para que Deus curasse aquele enfermo. Então, no resumo, seria que os presbíteros, eles zelavam pela saúde espiritual e pela saúde física daquele que estava doente. Talvez na época moderna, se você precisa de um remédio, diz, pastor, eu estou doente, eu levo um Doril para você. Aí nós oramos, e aí, se Deus quer, ele tira a sua dor. Eu colocaria mais ou menos neste aspecto, a questão do ungir com óleo, segundo Tiago. Mas a ideia principalmente aqui é que se nós estamos padecendo, né, com a nossa saúde, chame, fale, peça auxílio, peça visita, e aí, quando o pastor está presente, né, quando a liderança vai fazer esse trabalho, né, de ministrar aos doentes, ele também ora, e ora confiando no poder de Deus, que é o poder de Deus, né? Nem é o óleo, é Deus que vai curar, Deus que vai levantar o enfermo, tá? É Deus que vai fazer todas as coisas, né? E aí nós oramos pedindo, né? Oramos na confiança do Senhor. 1 João 5, 14, 15 nos diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Então, é Deus, no fim das contas. Tá? Não é uma prática de sair ungindo todo mundo, jogando óleo em carro, casa, tá? Mas
é num aspecto de que a vontade de Deus ela prevalece até nessas situações de saúde, né? Então, Deus pode libertar do sofrimento, ele pode salvar o enfermo, pode levantar da sua situação. Se ele está doente por conta de cometer pecados, Deus pode conceder o perdão. Nessa conversa com o presbítero, arrependimento, né, confissões podem ser feitas a Deus, e aí, nesse sentido, nós somos sempre direcionados, né, ao Senhor, a Jesus Cristo, que é Ele que nós precisamos, né? O Senhor o levantará. E o último pedido, verso 17, é orar uns pelos outros. Tá? Eu vou ser mais prático aqui, nesse último pedido, quando Tiago nos leva a pensar dessa forma. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Tá? Então, o verso 16, eu trabalhei com os irmãos há algumas semanas, é o que chamamos de teologia da confissão. É de onde vem o sentido de confessionário. Talvez você, que já participou de uma outra religião, sabe o que é isso. Então, a ideia aqui não é apenas ter um local específico nas nossas dependências para essa confissão, tá? Mas seria algo que nós fazemos e recebemos. Então, eu confesso quando eu preciso de ajuda, eu busco alguém que pode me auxiliar, alguém maduro, alguém que é piedoso e pode me dar boas direções quanto ao Senhor. E da mesma forma, eu recebo de vocês. Tá? Então, pense que essa é uma prática da igreja. Tá? Então, ele não coloca o presbítero aqui. Ele não diz apenas, olha, confesse para o pastor. Não, ele coloca, relaciona uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É a confissão, é aquela expressão, né, que usamos de que há uma concordância. Eu concordo com Deus, né, sobre a minha situação pecaminosa, eu também não vou ter vergonha em buscar auxílio quanto a isso. Então, essa confissão, ela é direcionada a todos nós como uma disciplina que fazemos. Mas por que fazemos? Justamente porque precisamos uns dos outros. Carregar o fardo uns dos outros. Nós não vivemos a vida cristã de forma isolada. É um corpo, e esse corpo contendo, né, vários membros, várias partes, nesse auxílio nós fazemos para o desenvolvimento desse corpo. E Tiago, ele vai, então, aplicar também com a oração. Nós confessamos os pecados uns aos outros e, uma forma de mandamento, né, orai uns pelos outros para serdes curados. Da mesma forma, eu faço oração e também recebo oração. Então, nós oramos porque nós precisamos de Deus e sabemos também que os nossos irmãos padecem, precisam, têm as suas necessidades, e de uma forma honesta nós lutamos, né, num aspecto da oração também. Então, mais uma vez, né, não existe super-homem e super-mulher maravilha, ou mulher maravilha, né? Não existe a super-mulher. Nem super-homem e mulher maravilha espiritual. Nós somos homens e mulheres que precisa transparecer que dependemos de Deus, que temos as nossas falhas e que precisamos de orações. Então, se passamos por dificuldades, temos alguém com quem contar.
Se precisamos de orações, temos alguém para orar por nós, tá? Então, na oração, entende que todas as coisas levam para um canal só. É Deus e a sua glória. Eu não peço oração para minha esposa apenas pensando no poder da minha esposa, né? Larissa, ora porque vai dar certo. Quando você ora, tudo dá certo. Então, a minha fé está na fé da oração da Larissa. Não. Larissa, ore por mim, porque eu preciso disso. Ore ao Senhor, né, por mim. Então, nós entendemos que a última expressão de Tiago, ela é verdadeira, justamente por conta do Deus a quem servimos. A súplica de um justo é muito eficaz. Daqueles que pertencem a Deus, foram justificados por Deus, aqueles que têm Deus em suas vidas, e nas suas orações, que são fervorosas, muito podem, são eficazes, porque são direcionadas a Deus. Então, irmãos, o dever de orar, ele continua. Mesmo no sofrimento, né, na aflição, quando também estamos contentes, podemos orar e cantar. Quando estamos doentes, e os nossos irmãos estão doentes também, precisamos orar, chamar o pastor para essa supervisão, e precisamos aí também fazer a oração uns pelos outros. Que Deus nos capacita sempre a entender isso. Por ter um mediador, o Cristo, e o seu Espírito, nós podemos orar. Temos esse privilégio, e que nós não venhamos perder isso de vista, perder a importância que é a oração. É um presente de Deus, é um privilégio que nós podemos utilizar sempre, todos os dias, toda hora, desse presente. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie com relação à nossa vida de oração. Vamos fazer, então, uma oração, e aí nós damos os avisos e encerramos o nosso tempo. Santo Deus e Pai, nós somos gratos porque temos a Tua Palavra, temos o Teu Espírito e temos o Senhor, que não ficou distante de nós. O Senhor, através de Cristo, nos aproximou e hoje podemos, a qualquer momento, por meio desse mediador, do nosso Redentor e Salvador Jesus, fazer orações, podemos ter a comunhão mais íntima com o Senhor, podemos colocar as nossas necessidades, as nossas preocupações diante do Teu trono para recebermos graça, para recebermos misericórdia. Ó Deus, enquanto o Senhor nos permitiu ao retorno também, nos leve a pensar no privilégio que temos, nos tire de nós todo o perigo, assim como os nossos irmãos e as igrejas que têm começado também as suas programações, já estão ativas. Nos dê, ó Deus, a direção do Senhor para fazermos a Tua vontade durante essa semana. Nos transforma naquilo que precisa ser mudado e que tenhamos um bom aproveitamento também quanto às oportunidades para proclamar o nome de Jesus. Senhor, salva os nossos amigos, os nossos familiares, dê também a paz
aqueles que estão em sofrimento, que o Senhor anime também os desanimados. Nos faça, ó Deus, ver como temos motivos para estar alegres, para cantar, para orar, que a nossa vida seja unicamente para o louvor da sua glória. Muito obrigado por mais um dia e pela oportunidade que tivemos de agora presencialmente estarmos adorando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, obrigado pela presença de vocês. Tá? Posso fazer aqui um 360 para o pessoal ver vocês? Tá? Rapidão. Só movimentar aqui o computador. Vocês dão um oi aí para esse povo. Cadê a Sandra? Ok. E obrigado, irmãos, que acompanharam. Tá? Mais tarde, às 18 horas, nós estaremos junto com a igreja de Bento Ribeiro. Não é mais Bento Ribeiro, né? Marechal Hermes, Igreja Palavra da Verdade. Nós estaremos junto com eles pelo canal do Pastor Mateus, às 18 horas, tá bom? E na quarta-feira, a nossa reunião de oração pelo Google Meet, tá? Se você está participando conosco aqui e gostaria de acesso, fale com alguns dos irmãos, né? Ou me mande algum e-mail, uma mensagem que eu lhe retorno. Na sexta-feira, as mulheres, também pelo Google Meet, às 19 horas. Quarta, 19, sexta, 19. E no sábado também, os jovens, às 18 horas. Beleza? Domingo, nesse mesmo horário, tá? 10 horas. No mesmo canal aqui, nós transmitiremos de novo a nossa programação. Então, obrigado, irmãos, pela presença física e virtual. Né? Deus abençoe e dê uma boa semana para vocês. Um abraço. Pode sim.